Vamos continuar a nossa leitura? Hoje, Deuteronômio 21 e 22, Salmos 90, Atos 14. Vamos orar? Senhor, obrigada pela palavra e obrigado a todos, Pai, para que o Senhor vai levar essa palavra. Obrigada por todos, Senhor, que estamos agora, Jesus, unidos em Teu nome, reunidos, Pai, em Teu nome. E a Tua palavra diz, quando 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, o Senhor também está. Nós cremos, Espírito Santo, na Tua palavra e cremos que o Senhor está aqui. E clamamos ao Senhor que nos ensine todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Quando na terra que te dera o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar um morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. E na cidade mais próxima ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma bezerra da manada que não tenha trabalhado nem tenha puxado com o jugo. E os anciãos daquela cidade trarão a bezerra a um vale áspero, que nunca foi lavrado nem semeado. E ali naquele vale degolarão a bezerra. Então se achegarão aos sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor e pelo seu dito. Se determinará toda demanda e toda ferida. E todos os anciãos da mesma cidade, mais chegados ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não o viram. Ser propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel. E aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus o entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista e a cobiçares, e a tomares por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro. E se assentará na tua casa e chorará ao seu pai e à sua mãe um mês inteiro. Depois chegarás a ela, e tu serás seu marido e ela tua mulher. E será que, se te não contentares dela, a deixarás ir à vontade. Mas de modo algum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, pois a tens humilhado. Quando um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito? Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele que é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Quando alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e costumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. E tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Quando também em algum houver pecado digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dará em herança. Deuteronômio 22. Vendo extraviado o boi ou a ovelha do teu irmão, não te desviarás deles, restituindo-los sem a falta a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, recolhe-os na tua casa, para que fiquem contigo, até que teu irmão os busque e tu os restituirás. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes. Assim farás também com toda coisa perdida, que se perder de teu irmão, e tu achares, não te poderás omitir. Se vires o jumento que é de teu irmão, ou seu boi, caídos no caminho, não te desviarás dele, sem falta o ajudarás a levantá-los. Não haverá traje de homem na mulher, nem vestirá o homem traje de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor seu Deus. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore, ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes, tomarás para ti.
para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que se não degenere o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Com o boi e com o jumento não lavrarás juntamente. Não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Franjas porás nas 4 bordas das tuas mantas, com que te cobrires. Quando o homem tomar mulher e depois de coabitar com ela, a desprezar, e lhe imputar coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher, me cheguei a ela, porém não achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher e a este homem, porém ele a despreza. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha, porém eis que os sinais da virgindade de minha filha. E estenderão um lençol diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão. E o multarão em 100 siclos de prata e os darão ao pai da moça. Porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel, ele será por mulher, em todos os seus dias não a poderá despedir. Porém, se isso for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão, até que morram. Pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, assim tirarás o mal do meio de ti. Quando o homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim ficarás o mal de Israel. Assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem noiva e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram, a moça porquanto não gritou na cidade e o homem porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça noiva e o homem a forçar a se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não farás nada, a moça não tem culpa de morte. Porque, como o homem que se levanta contra o seu próximo, ele lhe tira a vida, assim é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Quando o homem achar uma moça virgem, que não for noiva, e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, porquanto a humilhou, lhe será por mulher. Não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a auréola do seu pai. Salmos 90. Senhor, tu tens o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai-vos pó, filhos dos homens. Porque 1000 anos são os teus olhos como o dia, de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu o levas como uma corrente de água, são como o sono de manhã, são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passando os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira e a tua indignação pela qual deve ser temido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém, Jesus. Glória a Deus.
Atos 14. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para o insultarem e apedrejarem. Sabendo-os eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Estava sentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, e fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos. E, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá no céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E, dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando-os os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram até Atália. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abriram aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pela palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, pela palavra. Obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que vão receber a tua palavra. Que eles possam crer, Pai, ouvir e obedecer. Que possam ser convencidos, Pai, constrangidos do pecado. Que venham se arrepender, Jesus, e confessar o Senhor como único e suficiente Salvador. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém?